Há momentos da vida em que tudo parece escuro demais e a alma grita por descanso. Momentos em que o medo chega sem ser chamado e a tristeza se senta ao nosso lado como velha conhecida. No podcast O Recomeço, você encontra um porto seguro, um lugar onde suas lutas são compreendidas e onde nenhuma emoção é pequena demais. Aqui falamos do que dói, mas também do que cura. Falamos da respiração que volta, da esperança que renasce, do coração que aprende a bater no seu próprio tempo. Acolha-se, você merece. Hoje, você dá mais um passo para dentro de si. E é assim que recomeça. Amém, glória a Deus, meus irmãos. Está no ar o podcast O Recomeço. Que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Hoje eu estou muito feliz, muito alegre. Está aqui meu irmão, meu amigo, pastor Jerônimo Braga, que foi o primeiro convidado do programa há algum tempo atrás, está aqui, hoje retornando depois de algum tempo. Estou muito feliz de receber o senhor aqui. É muito bom falar com você, conversar com você. Apesar de não termos muita conversa no dia a dia, mas há um carinho, um respeito por você, pela sua família, pela pastora Glaucia, pelos seus filhos. Então é muito bom conviver e compartilhar do reino com o senhor. Seu boa noite. Quero agradecer você, Rafael, por essa oportunidade. Amém. E quero parabenizar você também por esse trabalho que Deus colocou no seu coração. Eu venho acompanhando esse trabalho desde o início, né, que você teve esse projeto. E tenho visto que passaram várias pessoas gabaritadas aqui, vários pastores, né, homens de Deus. E eu tenho aprendido muito. Amém. Amém. E quero dar boa noite também ao ouvinte também, que está ouvindo, né, através do Facebook ou através do YouTube também. Seja bem-vindo nesse podcast e que Deus possa abençoar a sua vida através desse trabalho. Amém? Amém. Hoje é um tema importante, pastor, que é um tema que fala sobre luta, mas fala sobre vitória também de Jesus, né? Ele já venceu. Esperança em meio às lutas invisíveis. Às vezes nós estamos passando por tantas dificuldades, pastor, e problemas do dia a dia. Os dias são maus, os dias são difíceis. Cada dia é mais complicado viver e cada dia é mais complicado você conseguir seguir em frente. Mas como colocar essa certeza no nosso coração que ele já venceu? O que você pode falar sobre isso, pastor? Essa certeza que nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. O que o pastor pode falar sobre essa pergunta, pastor? Rafael, essa pergunta ela é bem interessante, porque hoje eu estava meditando um pouco a respeito da Bíblia Sagrada. A Bíblia é um livro tremendo. E as pessoas às vezes querem ler a Bíblia com o seu próprio conhecimento. E a Bíblia, Rafael, ela não se interpreta pelo seu conhecimento teológico, filosófico, ou até mesmo histórico ou teórico. A Bíblia tem uma linguagem única. Por exemplo, se você for nos Estados Unidos, eles falam inglês, se for no Brasil, português, se for no Japão, já é outro idioma. Então, cada país tem seu idioma. Então, a Bíblia tem seu próprio idioma de interpretação. O que está acontecendo hoje, né, é até um pouco assustador que eu vou te falar. As pessoas têm trazido tantas interpretações erradas a respeito da Escritura Sagrada, e o apóstolo Paulo já tinha nos advertido que nos últimos dias, né, haveria homens avarentos, presunçosos e trazer doutrina de demônios púlpito. E hoje muitas pessoas têm perdido a fé. A pessoa às vezes passa por alguma dificuldade, já abandona Jesus, porque a luta que ela passa, que ela enfrenta, é maior do que o poder de Jesus para o poder da vitória, dar o escape. E se você olhar na Bíblia Sagrada, nos 39 livros do Velho Testamento, de Gênesis a Malaquias, você vai ver sempre Deus operando e dando vitória para o seu povo. E quando o povo virava as costas para Deus, às vezes Deus até permitia que eles virassem escravos, viravam cativo, qual for, né, Daniel, cativo da Babilônia e tudo mais. Então, resumindo a pergunta que você me fez, em questão da vitória. Eu sirvo a Deus independentemente do que Ele possa me dar ou que Ele possa fazer. Eu sirvo pelo que Ele é. Então, a Bíblia fala em João 3,16 que Ele amou nós de uma tal maneira que enviou o seu único filho. Então, imagina, o amor de Deus é tão grande por nós, por que não retribuir este amor? Então, tem pessoas que às vezes falam assim, vou para a igreja mais não. Mas por quê? Qual o motivo de você ir para a igreja? Ah, estou passando por luta. Luta? Os nossos irmãos, existe um livro, Catatumba de Roma. Eu li esse livro, ele é tremendo. Quando Nero pegava os cristãos, colocava na arena para ser comido por leão, a história diz que eles cantavam e adoravam ao Senhor. Você vê Estevão, né? Quando foi apedrejado, diz que ele viu o céu aberto. Paulo disse que várias vezes eu soube passar aflições, eu soube passar necessidades, eu soube passar dificuldade, mas Paulo exalta o Senhor. E fala, bendito seja o nome do Senhor. Então, eu estou vivendo uma geração hoje que é uma geração que
por qualquer motivo, abandona a cruz. E se você for olhar historicamente falando, o que Jesus passou por nós? Será que a nossa luta é maior que o tapa na cara que Jesus tomou? Será que a nossa luta, Rafael, é maior do que Jesus, aquela coroa de espinho que ele carregou sobre sua cabeça, cravou o seu crânio? Não, cara, não é maior. Agora, quando Jesus disse assim, no seu texto, no mundo tereis aflições, ele não prometeu assim, me serve, que você não vai passar por dificuldades, não vai ter problemas. Ele disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Foi avisado, né? Não é por acaso, né? A gente sabe que... Mas aí a gente tem aquela como o Paulo fala tanto, militância entre a carne e o espírito, né? Que nós estamos nesse meio aí, a gente tá ali nesse meio, entre a militância entre a carne e o espírito, que às vezes a carne fala mais alto, porque às vezes a luta também é tão forte, tão... Não estamos dizendo que você não vai ter luta, não vai ter... Mas a certeza é que ele já venceu, né? E como nós falamos no podcast, acho que o podcast anterior, teve aqui o irmão Luiz Augusto, ele falou assim, ele não deve nada pra gente. Nada, ele já pagou tudo, já levou tudo. Então a gente... Na verdade é ao contrário, né? A gente que deve muita coisa pra ele, né? Mas, pastor, seguindo essa linha aqui dessa pergunta, que não estava, mas vamos seguir a pergunta agora aqui. É possível ter paz em meio às lutas? É possível você passar um dia difícil, um dia mau, que realmente ele chega, ele vem, a notícia mal chega, o dia ruim chega, esse é um fato. No mundo tereis aflições, já é um aviso. Mas é possível ter paz em meio a essas lutas, essas tempestades que se levantam contra nós, os ventos que sopram? Porque às vezes nós falamos de tempestade, o pessoal acha que é algo que está longe. Não, mas é dentro de nós, nosso coração, nossa mente, humanamente falando. Então, às vezes é tão forte os ventos que estão dentro de nós, mas é possível ter paz em meio a essas lutas que nós passamos, pastor? Rafael, a gente falando de luta, não quer dizer que a pessoa não passa por luta. Servindo a Deus ou não servindo a Deus, você vai passar por percalços da vida. Quando Deus chegou no Gênesis, capítulo 1, e criou todas as coisas lá, Deus não precisa todo dia falar assim, haja dia, haja noite. É natural. Vai surgir o dia e a noite. Deus não precisa dizer, haja chuva. É natural, o outono, o inverno. Então a natureza, ela trabalha nas suas estações. Tem coisa que é natural da vida, crescer, viver e morrer. E é difícil chegar para uma mãe que perdeu um filho, ou um filho perdeu uma mãe na hora do luto, na angústia, na dor, e você falar para ela assim, tenha paz, crê em Jesus. Mesmo ela crendo em Jesus, mesmo ela crendo em Deus, aquele momento ali é o momento da angústia e da dor. Nós estudamos muito na psicologia a questão da alma, só que de outra forma que a Bíblia ensina. O salmista, ele escreve que a minha alma, Senhor, está tão angustiada que ela faz doer os ossos. Um homem que Deus escolheu para uma grande obra, para viver guerras. E Davi viveu muitas guerras. E Davi sempre confiou em Deus nas suas batalhas, nas suas vitórias. O salmista Davi escreveu, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me e me guiar por águas tranquilas, né? Então Davi ele tinha uma confiança tão terrível em Deus, tão tremenda em Deus, que ele sabia que Deus era com ele em todo momento de guerra e de batalha. Só que Davi também, em alguns momentos, ele passava em aflições e angústia. Inclusive, tem até um versículo que eu gosto, tanto versículo que ele fala assim, por que te abate a minha alma? Porque se perturba dentro de mim. Então, se você for olhar, Rafael, nossa alma, nosso coração, nosso sentimento, não está isento de passar por tristeza, por momento de tristeza. Porque isso faz parte da natureza humana. Assim como Deus deu ordem ao universo, para que ele possa surgir todas as suas estações da natureza, nós também, ser humano, temos natureza. Por exemplo, se eu te beliscar, você vai sentir dor. Faz parte da sua natureza. Se alguém te ofender ou te falar uma palavra que você não gosta, você vai se entristecer. Então, às vezes, há momentos que a luta vem, entristece a nossa alma, e há momentos que a gente ficamos angustiados, mas a gente não pode perder a esperança que Deus continua no controle de todas as coisas, no céu e na terra. Está diretamente ligado à esperança, né? Porque a tristeza é um tempo, você vai passar a tristeza. Vai passar a tristeza. Mas a vitória de Cristo que traz a paz, porque a gente tem certeza que haverá um dia que tudo vai acabar. Existe uma promessa na Bíblia, existe uma vitória para mim para você, que está no céu com o Senhor, mas, como o pastor disse, tem dias que é complicado, tem dias que é difícil. E eles citam um exemplo muito bonito, muito bom, aliás, corrigindo, que é o luto. Por exemplo, eu vivi o luto recentemente. Isso. É muito fácil chegar e falar, Rafael, fique em paz. Mas aquele momento que você está vivendo o luto, o processo é muito doloroso.
Aliás, fica muito tempo doloroso ainda, né? Mas depois você vai se acalmando, você vai vendo que que ia acontecer, já tá escrito, temos um tempo aqui na Terra, né? Como a gente nasce, a gente cresce e morre. É nítido isso, mas não é que essa tristeza vai não gerar a falta de fé, mas a esperança que um dia tudo isso vai acabar. Então é possível sim a gente, na minha opinião, ainda que estejamos tristes ou magoados, ter paz em meio às lutas, em guerra, porque existe uma promessa, pastor. Existe algo que nos garante que não haverá mais morte, não haverá mais dor, não haverá mais fome, não haverá mais nada. Então, lógico que nós somos carne também, lógico que o professor se beliscar vai doer, vai. Né? Mas é verdade, mas há uma promessa muito linda da parte do Senhor que tudo isso vai acabar, tudo isso vai passar e nós estaremos na casa do Senhor por longos dias da nossa vida, né? E a pergunta seguinte é uma pergunta bastante polêmica, vamos dizer assim, mas que vai nos trazer uma reflexão muito boa. O mal ainda tem poder, pastor? Vai citar Colossenses 2,15 que diz: triunfou sobre eles. O inimigo já foi derrotado. Pastor, o mal ainda tem poder? Rafael, essa pergunta é interessante, essa pergunta. E antes de responder essa pergunta, deixa eu só falar a segunda pergunta que você falou sobre tristeza, angústia. Jesus era Deus. A Bíblia fala que ele se esvaziou da sua glória e veio em forma de homem. E como homem, ele sentiu tristeza. A Bíblia fala que quando chegaram para ele e falaram assim, Jesus, João Batista morreu. Ele ficou triste pela morte de João Batista. Ele poderia ter ressuscitado João Batista se ele quisesse. Poderia? Ressuscitou, né, Lázaro. E chorou por Lázaro também, né? Chorou por Lázaro também. Chorou por Lázaro também. A Bíblia fala que quando ele foi no monte, que ele chegou para fazer uma oração e falou, Pai, se for possível, passe-me esse cálice. Diz que a sua alma estava tão angustiada, que saiu sangue pelos poros. Isso aqui eu não vou entrar na questão teológica aqui não, mas só para poder concluir que nosso raciocínio sobre a angústia faz parte do ser humano. Mas Jesus também não deixa de confiar no Pai, né? Todavia, faça a tua vontade. Agora a segunda pergunta, Rafael. Se mal existe, e se o mal tem poder? Rafael, eu costumo dizer o seguinte, vamos Jó. A Bíblia fala que Jó estava lá servindo a Deus, fazendo sacrifício todos os dias para os seus filhos. Satanás chega diante de Deus, junto com os anjos, e o diabo estava na terra, Rafael, observando Jó a todo momento. Só que Deus fala assim, ô Jó, Deus fala pro diabo, onde tu vem? Ele fala, eu vim de rodear a terra. E Deus sabia que o diabo estava mentindo. Deus tinha visto o diabo observar Jó. Aí Deus fala, tá bom, rapaz, já que você estava rodeando a terra lá, nesse tempo que você está rodeando, você observou alguma coisa lá? Porventura, essa observação sua não foi Jó, não? E ele fala, opa, observei sim, e ele só te serve porque cerca de bem. Resumindo a história aqui, que todo mundo já conhece a história de Jó, o diabo, ele só tocou em Jó limitado. Isso no Velho Testamento tá falando. Por que limitado? Porque Deus falou assim, toquem todos os bens dele, mas não toquem na tua alma. Então, Satanás, que foi um anjo de luz, foi expulso do céu, se rebelou contra Deus, quis se igualar igual a Deus, foi expulso do céu. Só que toda ação que ele toma, ele só toma debaixo do poder de Deus. Ele não é autônomo para decidir o que eu quero e deixar de querer. Até ele tomar uma decisão, se Deus não dá permissão, ele não toma. A água do mar, ela tem um limite, ela vem até um certo momento e ela volta. De vez em quando dá uma ressaca, o mar engole algumas cidades. Mas ela tem um limite também, o lago do mar. Eu lembro uma passagem no Novo Testamento, Cristo chegou para Pedro e falou assim, Pedro, Satanás me pediu para cirandar com você. Jesus não falou para Pedro assim, ó, você não vai ser cirandado. Ele falou assim, você vai ser cirandado pelo diabo. Só que quando Deus permitiu, só que quando o diabo cirandar você, a tua fé não vai desfalecer. Quando Cristo ele morre, não morre não, vou refazer a palavra. Cristo não morreu, na verdade. Cristo disse que eu tenho poder da morte. Eu dou a minha vida e retorno a tomá-la. Na cruz do Calvário ele fala, Pai, te entrego o meu espírito. Ele não morreu. Ele entregou o Pai o espírito. Mas quando ele volta ao terceiro dia, com o corpo glorificado, triunfado, glorificado, inclusive quando ele chega no céu lá, tem até um versículo tremendo que fala, ó, portas eternas, regueis, né, porque ele está entrando no Rei da Glória. Então ele fala assim, foi-me dado todo o poder no céu e na terra. Ele conta uma parábola que ele fala assim, ó, sabe quem é o maior valente? Aquele que entra dentro da casa do valente.
pega o despojo e amarra o valente. Ele estava falando, eu sou maior que Satanás. Porque eu vim do céu, desci na terra, no território dele, e eu amarrei ele e dominei. Porque eu sou maior, mais forte, mais poderoso que ele. Inclusive, vamos pegar o que Cristo nos ensinou. No meu nome, se beber alguma coisa mortífera, não se falará mal algum. E expulsarão quem? Então, espera aí, se Cristo deu autoridade à igreja para expulsar os demônios, que poder o demônio tem? Ele tem força de agir, ações, mas poder de fazer o que ele quer e ser autônomo, eu acredito biblicamente, na minha interpretação, que ele tem que ter uma permissão divina, senão ele não faz. Então, mal existe. Existe, mas Mal não existe. tem poder limitado sobre nós. Tem poder, mas é um poder Não poder limitado. total. Que ele sabe que vai perder, né? Ele sabe que já perdeu, na verdade, né? Então, é uma pergunta meio complexa, mas que nos traz uma reflexão, né? De entender como funciona, como que é. E aí, a terceira pergunta vem para acarretar essa segunda pergunta, que acho que vai juntar as questões aqui, pastor, vai ficar mais claro. Que diz assim, por que ainda enfrentamos batalhas, pastor? Acho que a questão é que é essa. Se ele já venceu todas as coisas, se ele já aniquilou a cédula, a moeda que era contra mim, contra você naquela cruz, se naquela cruz ele venceu a nossa dor, nossa enfermidade, por que ainda enfrentamos batalhas, pastor? Porque passamos por tantas lutas ainda que, como no começo do podcast, às vezes a pessoa desvia do caminho de Deus, não quer mais saber de Deus, culpa Deus porque está passando isso. Por que a gente passa tanta batalha ainda, pastor? Ô, Rafael, uma vez eu fiquei pensando nessa pergunta, antes de participar desse podcast, e eu perguntei para Deus, Deus, por que nós servimos o Senhor e passamos tanta dificuldade? Tanta dificuldade. E eu entendi que as lutas não é para nos derrubar, para nos matar, para nos destruir. As lutas elas vêm para nos dar habilidades. Quando você vai participar de eventos com empresários, homens construtores, eles dizem a seguinte frase: quanto mais dificuldade eu tenho, mais eu aprendo e mais eu cresço. Porque eu resolvo problemas e quanto mais eu vejo um problema, eu acho solução. E a solução faz ganhar dinheiro. Trazendo isso para o meio cristão, a gente achamos que a aprovação é para nos abater, para nos matar. A Bíblia fala que... Vou contar um exemplo meu, testemunho meu. Eu saí de Minas Gerais, eu tinha a 4ª série, não tinha estudo, era um semi-analfabeto, não tinha expectativa nenhuma de vida. Cheguei em São Paulo e eu entregava 1000 folhetos todos os dias, fazendo evangelismo na rua. E teve dia que não tinha que comer dentro de casa. Não tive que comer dentro de casa. Passei fome. E minha mãe, estava eu, minha mãe, minha irmã e meu irmão de 2 anos dentro de casa. E um dia eu cheguei em casa tão angustiado, minha mãe falou assim, o gás acabou. O gás acabou. Eu peguei, lá em Minas Gerais, nós temos a mania de pegar o jogo de gás quando acaba e virar ele para ver se rende um pouco mais, Rafael. E eu entrei no quarto e fui orar. Falei, Senhor, o Senhor me tirou de Governador Valadares para vir para São Paulo para poder passar por isso, passar fome. Acabei de entregar mais de 1000 folhas de evangelismo agora e é isso que eu recebo em servir o Senhor. Eu peguei minha Bíblia e falei para Deus assim, a partir de hoje eu não prego mais. Porque eu prego que o Senhor salva, que o Senhor liberta, e é o que eu estou vivendo. Eu não tinha móvel dentro de casa, nós dormíamos no papelão. Papelão, Rafael. Eu alugou uma casa, não tinha nem para pagar o próximo mês. Dormindo no papelão. Nós pegamos no mercadinho lá e dormimos para dormir no chão. Deus falou para mim assim, vai lá e ora pelo gás. Assim como eu fiz isso com a viúva do azeite que eu vou fazer na tua vida. Eu coloquei a mão do gás assim, meio incrédulo, Rafael. Porque não é normal isso não, né? Hã? Não. Humanamente falando não, né? Humanamente falando... Aí eu falei, Deus, se o senhor tá falando, eu creio. Pus a mão. Quando eu liguei o gás, aí o gás ligou, ele chamou minha mãe. Mãe, vem aqui. Minha mãe não era crente na época, não, né? Eu falei, mas o gás acabou. Eu virei o gás. Eu falei, tá, mas Deus fez um milagre. Pode fazer a comida, a gente vai almoçar. A minha mãe fez o almoço, a gente almoçou, o gás durou 3 meses ainda. Na mesma semana, um vizinho do lado, ele tinha jogo de quarto, sala e cozinha. Tudo. Dentro de casa não estava na garagem, não usava. Tudo novo. Aí ele foi lá em casa tomar café comigo, irmão da igreja. Falou, você não tem móvel não? Eu falei, não, a gente vai comprar. Ele falou, eu vou doar tudo. Eu tenho tudo lá em casa, não estou nem usando. Na mesma semana. Então, observe que onde eu quero concluir, que a aprovação nós passamos, mas Deus também ele tem a solução e escape.
Eu tenho um amigo meu, Rafael, que nós juntava as moedinhas para tomar smoothie. Tomar smoothie lá do McDonald's. Ele me passava muita prova, uma dificuldade. E essa semana eu falei para ele assim, o nome dele é Geislon. Falei, Geislon, se pegasse o Geislon hoje e voltasse no passado, o que você falava para você? Quando você viveu questão de luta e angústia. Porque a luta é passageira. Você não sabe o seu amanhã, quem você vai ser amanhã. Hoje ele mora numa mansão, tem em média uns 3 banheiros, né, uns 3 dormitórios. Uma casa enorme. Ele acabou de comprar agora um carro BYD, né? E eu falei, então ele tá tipo assim, ele falou assim, Jerônimo, eu nunca imaginaria que eu ia estar onde eu estou hoje. Pela vida de onde eu vim. Então, pegando, resumindo o Geis e o meu, hoje, pela graça de Deus, eu me fui me baixar em direito, igual você sabe. Né? Estou agora com o escritório de advocacia aqui no estado de São Paulo. E trabalho agora nos casos na Sariguama. Então, se eu pegasse eu hoje, o Jerônimo que eu sou hoje, voltasse lá atrás, o que eu diria para aquele cara que saiu de Minas Gerais sem estudo, sem perspectiva de vida? O que eu falaria para ele hoje? Eu falei, vale a pena todo momento de provação que você passou. Porque as provas não foi para te matar, foi para te dar estrutura, para te dar estabilidade, para você entender que Deus é fiel em todos os momentos na sua vida. Não importa a situação que você se encontra, mas Deus é com você lá embaixo, no meio do vale. Tem um versículo lindo que fala, Senhor, da onde vem meu socorro? De onde vem? Eu olhei para o monte, para o lado da esquerda, meu socorro sempre vem do Senhor. Então, respondendo a sua pergunta, Rafael, vamos passar por dificuldade, por luta? Sim. Mas sabemos que a luta não é para poder te sufocar, para te matar, é para te dar habilidades. Ele cita o versículo que está em Efésios 8, 6, 12, que fala assim, nossa luta não é contra a carne, pastor. Eu acho que essa é a principal questão, né? Como explicar isso para o ouvinte, pastor? Porque às vezes eu acho que nós temos uma visão errada sobre aquilo que nós estamos passando. Como o pastor falou, toda luta tem um rumo, tem um escape, tem uma porta aberta para essa luta, batalha passar. E isso tudo é aprendizado. Mas quando você está enfrentando essa luta e passando por essa tempestade, a gente não olha muito para a palavra, não olha para a promessa que existe dentro dessa batalha. A gente não olha para essas coisas. É natural do ser humano fazer isso. Mas quando ele fala assim que essa luta não é contra a carne, o que o pastor pode falar sobre isso? Trazer uma luz. Às vezes a pessoa tá ouvindo agora, mas tem se afastado de Deus, tenha deixado Deus para trás, porque inventou uma batalha tão forte, uma luta tão forte que desistiu. E a gente não tá falando que a pessoa é fraca, não. A gente sabe que o quão difícil é caminhar com Jesus, o quão difícil é seguir Jesus. Não é fácil, mas vale a pena continuar nesse caminho. Então o que o pastor pode falar sobre isso, pastor? Qual é essa luta? Se não é contra a carne, é espiritual? Como que é essa questão, pastor? Rafael, vou entrar um pouco na área da psicologia aqui, para poder tentar trazer uma forma mais clara e objetiva. A pessoa que não serve a Deus, que não conhece o Evangelho, que ela nasce, vamos supor, num país que ensina ela que se explodir e se matar, em nome de Alá, é bom. Ela entra no prédio, é isso, Rafael, ela se mata, se explode. Porque foi trabalhar dentro do intelecto dela, da mente dela, que aquilo trazia salvação para ela. Por que eu estou trazendo essa reflexão? Porque dependendo do ambiente que você vive, dependendo do aprendizado que você tiver, vai ser a forma de você ver o mundo. Sócrates, ele usa uma expressão que nós nascemos como uma tábua rasa, ou como uma folha em branco. Por que como uma folha em branco? Porque se você cresce num lar que é muita briga, muita discussão, você cria vários gatilhos mentais, inclusive hoje tem uma separação da psicologia e uma parte também que trabalha com gatilhos mentais. Inclusive, hoje tem vários especialistas hoje que trabalham nessa questão de sentimento da alma. A gente mistura muito fazendo uma confusão, questão de alma, tristeza, angústia e fé. Por quê? Você passar por uma luta, ficar triste e ter angústia, como eu falei anteriormente, faz parte da natureza humana. A luta entre a carne e o espírito, muitas vezes é que nós que servimos a Deus, eu quero ir para a igreja. Vocês me falam, não, vamos ficar em casa, vamos assistir um filme. Então você tem uma luta ali de questão de não servir a Deus ou servir a Deus. Satanás, apesar dele ter as suas atuações limitadas, ele sabe que a memória, a mente do ser humano é um ninho que ele pode lançar setas, que o Paulo fala de flechas malignas, dados inflamados, e aqueles pensamentos ele pode jogar no seu coração e fazer você tomar decisões. Porque o nosso cérebro, Rafael, para você entender a questão da psicologia,
Existem dois compartimentos no cérebro: a consciência e o subconsciente. Fizeram um estudo em Harvard e descobriram que, você vai se assustar, 97% das decisões do ser humano não é racional. É irracional. A ação pela emoção. Por exemplo, nós servimos a Deus, não servimos? Somos cristãos? Se você chegar na sua casa, ver um cara com arma na cabeça do seu filho de 2 anos e tiver violentado seu filho de 2 anos, você vai orar por ele? Não. Jesus te ama, Deus está na sua vida? No calor da emoção, Não. no calor da emoção, você, na hora ali, você vai lembrar de fé. Você vai lembrar do que você... 30, 50 anos de igreja. As suas emoções vão aforar você e você vai tomar uma decisão irracional. Que pela lógica vou ligar para a polícia. Vou chamar as autoridades. É a lógica. Mas da razão, ninguém sabe qual será a sua reação naquele momento, naquele estado. É a mesma coisa que você está num lugar, o cara você tá um tapa na sua cara. Tá, do nada. Você pode falar, Deus te ama. Amém, glória a Deus. Mas você não sabe o seu estado emocional naquele momento. Às vezes a gente vê no trânsito. No trânsito. Você está em São Paulo dirigindo. Daqui a pouco um carro fecha você. E você não sabe o estado emocional daquela pessoa naquele dia. Para xingar ou discutir. Você não sabe. Aquela pessoa passou no caminho, perdeu alguém correndo, morreu alguém, está dirigindo. Onde eu quero chegar nisso? Às vezes, nossas emoções farão nós tomar decisões precipitadas e é onde há consequências das decisões precipitadas. Nas escolas não ensina você a agir pela razão, né? Pela emoção, desculpa. Não existe nada na escola que fala assim, ó, as emoções trabalham assim. A gente aprende muita coisa de português, matemática, geografia, mas não aprende a tomar decisões. Então, quando a Bíblia fala sobre lutas entre tomar decisões entre a carne e o espírito, ela está se referindo à questão espiritual de servir a Deus ou não servir, porque é uma batalha entre o nosso corpo que é puxar para não caminharmos com Cristo. Foi por isso que Cristo falou assim, ó, nem só de pão viverá o homem, mas sim toda a palavra da boca de Deus. Então existe hoje jejum, oração e leitura da Bíblia Sagrada nos fortalece para vencer a carne. Só que a carne não está entrelaçada só às questões espiritual. A carne também está entrelaçada a questões física e ambiental. Qual ambiente que aquela pessoa foi criada? Uma criança que vê o pai espancar a mãe. Qual o mundo que ela está sendo preparada? Para se tornar um espancador de mulheres? Ou para se tornar uma pessoa que nunca quer ver uma violência contra uma mulher? Maria da Penha, né? Violência contra a mulher. Então, eu creio que existe muita questão relacional, ambiental, para que você consiga controlar os seus sentimentos. Inclusive, hoje, eu falo que eu passei por psicólogo. Também. Eu passei por psicólogo, Fael. Foi muito bom na minha vida. Eu teve um momento na minha vida, Fael, vendo o milagre de Deus. Eu já vi muito milagre de Deus. Eu já 20 anos congregando no ministério grandioso aqui em São Paulo, mas teve um momento que eu me encontrei sozinho, sem Deus. Não que Deus não estava comigo, mas frustrado, sem amigos, sem pastores. Eu tentei o suicídio. Subi no alto do meu prédio, eu ia para lá do 20º andar. Mas você não é crente? Você não servia a Deus? O demônio não tem como atuar na sua vida, por que você quis se matar? Não é relacional à questão de fé nesse momento. Era uma questão do vazio muito grande. Só que eu não sabia que isso estava relacionado ao que eu tinha vivido no passado, porque meu pai me abandonou no ventre da minha mãe. Rejeição do pai. Eu tinha uma angústia, eu não sabia que era a rejeição do pai. Minha mãe, ela teve que trabalhar, deixou eu criar com a minha avó, e eu fui criado com a minha avó, minha mãe via trabalhando. Então eu tive uma falta de relacionamento materno também. Sabe o que aconteceu? Eu fui ver criado na rua, como garoto de rua, menino de rua, e ele aprendi tudo que você imaginar que não presta. Quando eu vim para o cristianismo, servir a Deus, eu sentia muita necessidade. E eu não sabia que isso era relacional à infância. Quando eu fui estudar, que eu fiz um curso de terapeuta, né, de terapia da alma e da mente, aí eu fui entender. Aí é onde eu comecei a trabalhar nos meus sentimentos, para que não fique entre a luta, a carne e o espírito. Entendeu? Porque o espírito é razão, é o intelecto. Isso aqui faz sentido, isso aqui não faz sentido. A alma é emocional. Ah, eu estou triste porque eu estou triste. E às vezes a coisa é relacional ao seu passado, coisa que você viveu e não consegue entender no seu presente.
No que você cresceu, amadureceu, mas dentro de você ainda tinha uma ferida que não sabe de onde veio. É pra ser bom fazer terapia para poder entender essa questão. Amém. Amém. Ficou bem claro para as pessoas que estão assistindo. Eu vou pular a terceira pergunta, pastor, a quarta pergunta, né? E vou para a quinta, porque depois a gente vai voltar para a quarta. E a pergunta número 5 diz assim: somos vencedores em Cristo? Vai citar Romanos 8:37, que diz mais que vencedores. Aí entra a questão de vencer, né, pastor? Ele fala que nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, né? Está escrito em Romanos 8, né? Como entender isso, pastor? Porque às vezes a pessoa lê esse versículo e tem uma visão errada, uma interpretação errada. Mas se eu sou vencedor, por que eu estou passando essa luta, essa tempestade? As pessoas pensam assim: se eu sou vencedor em Cristo, por que eu estou passando se já venceu tudo, por que eu estou passando essa luta, essa enfermidade, essa depressão, às vezes, uma síndrome do pânico? Como entender essa questão, pastor? Ele fala que nós somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou, no caso. Como entender isso, pastor? E não olhar de uma forma errada que não pode nos trazer a até não se desviar da igreja, se desviar do caminho de Deus. Como entender isso, pastor? Rafael, eu vou te responder essa pergunta sua com um testemunho. Chegou uma época na minha vida que eu peguei em vários congressos, Belém, Madureira, Brás, Ipiranga, Congresso das Irmãs e Congresso das 5 Gerações. A gente via um amigo meu, pastor Wagner, que tinha uma agenda muito grande, às vezes passava agenda para mim. E meio de doutores, homens intelectuais, bacharéis em teologia e tudo mais. Eu tive esse privilégio. Só que eu fui congregando na igreja que tinha um irmãozinho lá que ficava no último banco. Era aquele Zé Ninguém da igreja. Sei. Não tinha oportunidade para dar uma saudação. Não tinha oportunidade para fazer uma oração. E eu virei amigo desse rapaz, pastor Antônio hoje. O nome dele na época era irmão Antônio. O homem era um homem de oração. Você chega na casa dele 6 da manhã e estava de joelho dobrado, orando. Eu ia pro monte com ele, o Monte da Luz, orar com ele. Meu irmão, ia colocar a cara no pó, meia-noite, sai de 6 da manhã. Homem de oração. Um dia no Paraisópolis, ele meteu a mão no joelho da mulher e falou pra mulher assim: começa a andar no Jesus. A mulher era cadeirante e começou a andar. Resumindo a ópera, ele orou para várias pessoas para vomitar o câncer. E um dia, eu aluguei uma casa. Na casa que eu fui morar, tinha um portão. O dono da casa fez uma festa. Eu não morava nessa casa antes, nessa tragédia, não. Depois da tragédia, eu fui morar nessa casa para entender a história. Teve um tiroteio na rua. Uma bala atravessou o portão. Rafael, tinha 2 colunas. O filho desse homem estava atrás da coluna. A bala entrou, passou por primeira coluna, para a segunda coluna e chegou a certa lateral do abdômen desse rapaz, que era o filho desse pastor Antônio. A perícia não sabe dizer como que aquela bala entrou naquele portão e não bateu na coluna. Ela fez a curva entre 2 colunas. Ela fez zigue-zague entre 2 colunas e pegou a lateral. Segundo a polícia, achava que alguém deu um tiro na lateral dele, mas não teve. Era tudo amigos na festa. Esse rapaz morreu. O pastor Antônio orou pessoas com câncer, vomitaram o câncer. Orou pessoas aleijadas, andavam, começou a andar. Um dia eu estava na casa dele, tomando café, falando de Jesus. Ele falou: Gerando, Deus acabou de me falar agora. Vai tocar minha campanha porque tem um homem chorando porque o filho está morrendo na cama. Quando ele acabou de fechar a boca, a campanha tocou. Ele falou pro cara assim: telefone, pode descer, Deus falou o que você vai fazer aqui já. O cara desceu a escada chorando. Ele falou: não precisa falar nada não, você veio aqui dizer pra mim que seu filho tá morrendo na cama com uma bola desse tamanho dando convulsão. É verdade ou eu tô mentindo? E o cara começou a chorar, eu do lado dele. Aí ele começou a chorar. É verdade, meu filho tá morrendo, não sabia pra onde eu tava desesperado. Aí ele falou assim: qual que é a sua casa? Onde você mora? O cara falou: essa região. Ele falou: Jerominho, o linguajar do cara tão humilde que é. O cara não tem uma oratória igual, né? Jerominho, vamos orar. A gente pra mão da casa e vamos orar. Quando a gente acabou de orar, ele falou assim: sua mulher vai te ligar, seu filho foi curado agora. Você deve tomar café. Aí a mulher dele ligou: onde você tá, meu amor? Onde você tá? Ele falou: tô com o pastor Antônio. Sumiu a bola, sumiu. Aí foi murchando, sumiu do pescoço do nosso filho. Ele tá até conversando. Vem pra casa. Minha esposa, eu levei minha esposa no médico, com pedra no rim. Falou: tem que fazer uma cirurgia, Glaucia. Tá com pedra no rim. Eu falei: vamos, pastor Antônio, orar. Chegando no cara do pastor Antônio, vamos orar 7 vezes. Eu fiquei: meu Deus, como que ora 7 vezes?
né? A gente, às vezes, não entende o trabalho de Deus e a humildade. Ele orou uma vez, Senhor Deus, cura. Resumindo a obra, minha esposa, mesma noite, chegou em casa, expirou as pedras pela urina. Só que esse homem, o filho dele tomou um tiro e morreu. Um homem que, com sinais e prodígio, um dom de maravilha, agora perdeu o filho aí. O que você diz disso? Das lutas, que foi a pergunta que me falou, né? Se Deus venceu, venceu, por que nós passamos por isso? E no velório, ele chamou o pastor da igreja e falou, pastor, vamos orar. Pediu para Deus ressuscitar meu filho. Eu falei, vai ressuscitar. Eu vi ele curar pessoas aleijadas e andar, eu vi. Pessoas com câncer, vomitar o câncer e ser curado. Rafael, vai andar, vai ressuscitar. Ele colocou a mão no cachorro e fez um clamor, Deus, meu filho não leva ele embora não. E chorou. E o menino não ressuscitou. Ele fez o que Davi fez. Quando o filho estava doente, Davi foi lá e chorou, clamou, rasgou de cinza. Aí depois falou, Davi, seu filho morreu. Ele levantou, tomou um banho, pôs a roupa real. E vamos seguir a vida. Porque Deus ainda resiste, Deus ainda vive, Deus ainda reina. E esse pastor fez a mesma coisa. Deus nos citou, amém. Está hoje pastor na igreja na Bahia. Ganhando muito alma para Cristo. E continua dando testemunho que Deus faz. Que Deus opera. E continua ignorando pessoas do câncer, vomitando câncer. E aleijados andando. Mas não perdeu a fé, esperando que ele sabe no Deus que ele tem servido. Rafael, quando você sabe o Deus que você serve, Rafael, que ele não é do tamanho do que eu desenho no papel. Deus está além. A Bíblia Sagrada é uma gota de areia no mar do que Deus é. Imagina a quantidade de areia que tem no mar. Deus falou, Abraão, tu pode contar as areias da terra? Não posso. E assim será a sua descendência. E eu uso essa expressão para dizer para você o seguinte, Rafael, você consegue contar a areia do mar? Não. A Bíblia é um grão de areia que está no deserto do que Deus é. Então Deus está muito mais além do que possamos compreender. Amém. Tem mais que falar, né? Somos mais do que vencedores, né? Aí é a questão, né? Aí volta a pergunta de número 4, pastor, que faz assim, Jesus venceu a morte? Então aí que tá a questão. Jesus venceu a morte, né? Vai citar 1 Coríntios 15, 57, que diz, Deus nos dá a vitória. Como o pastor pode falar essa questão, pastor? Já somos mais vencedores, se ele venceu a morte. O que o pastor pode falar sobre isso? Porque se venceu a morte, a gente sabe que ele venceu, a gente sabe que exatamente, a gente conhece a palavra, mas algo mais profundo, algo mais direto, que a pessoa possa entender, pastor, que ele já pagou o preço, né? Ele já fez o que podia ter feito e não nos deve mais nada, né, pastor? Rafael, essa pergunta é maravilhosa, essa pergunta. Eu vou explicar ela com Adão. Deus fez Adão do pó da terra, a sua imagem e a sua semelhança. Certo? Se Adão ele era em mais semelhança de Deus, você acha que Adão tinha um corpo carnal? Você acha que o corpo de Adão era físico igual ao nosso? O que você acha? Me responde a pergunta para mim. Estou te fazendo a pergunta. Essa pergunta quando pergunta. O que você acha, na sua opinião? Como repete a pergunta. A Bíblia fala que Adão era em mais semelhança de Deus. Sim. Certo? Deus é carne? Não. Deus é espírito. Espírito. Então você acha que se Adão era em mais semelhança de Deus, Adão tinha um corpo carnal? Fisicamente? Pela lógica, não. Pela lógica, não. Pela lógica, não. Eu acredito que, quando Paulo escreve assim, ó, não deixe que ninguém vos engane a respeito do fim, Paulo escreve, porque o Senhor virá com alarido de trombeta com seus anjos, os mortos estarão primeiro, e o teu corpo será transladado num corpo incorruptível, e o exterior será retirado do interior. O que eu entendo? Que lá no céu, não se casa, não dá em casamento. Nosso corpo será corpo espiritual. Quando Jesus aparece ali para os seus apóstolos, ele aparece com o corpo glorificado. Ele não entrou pela porta, ele apareceu lá dentro, lá do cenáculo, com o corpo espiritual. Então, eu acredito que o corpo que nós vamos ter no céu é o mesmo corpo que Adão teve antes da morte. O corpo que Adão teve antes do pecado. Porque quando a Bíblia fala assim, Adão, Deus disse, o dia que você tocar nesta árvore, tu morrerá. Adão morreu? Adão morreu? Morreu depois. Mas não caiu na hora, morreu. Tocar na árvore. Hã? Tocar na árvore. Quando ele tocou na árvore. Depois. Morreu depois, de velhice. Envelheceu e morreu. Que é a morte natural que todo homem, todo ser humano vai passar. Compreendi.
Entendeu? Entendi. Adão, até então, ele não ia morrer se não tocasse na árvore. Ele vivia eternamente. Eternamente. O que fez Adão morrer foi o pecado da desobediência. Então, eu acredito que o corpo espiritual que Adão teve antes do pecado é o corpo que nós vamos ter incorruptível no céu. Corpo espiritual, que é o corpo de Adão. Quando Adão peca, o seu corpo espiritual se transforma em um corpo carnal. A morte começa a operar. Que agora não é a morte espiritual. O que o pecado fez. É a morte física. Então, Adão agora se transformou num corpo carnal. É um corpo pecaminoso. É um corpo que vai envelhecer. É um corpo que vai se deteriorar e vai morrer. Mas existe o corpo. Existe o corpo glorioso ainda. O corpo glorioso que a igreja que nós vamos ter é após o arrebatamento da igreja. Porque quando você morre hoje, Rafael, quando você morre hoje, Jesus venceu a morte? Ele venceu. Mas você vai viver eternamente após a morte. Quando você morre, o seu corpo está na sepultura. Está lá. Mas quando Jesus vir, a Bíblia fala que o mar dará seus mortos. A terra dará seus mortos. Só que quando você morre hoje, Jesus conta uma parábola interessante, né, do rico Lázaro, né, que um morreu foi para o lugar de descanso. Outro em tormento. Aí eles ficam lá, o pobre, né, está lá bem descansando, seja de Abraão. Ele não morreu? Aquele pobre? O rico não morreu? Mas os dois estavam em lugar diferente. Um em tormento e outro em paz. Então, após a morte, eu sei que muitos não creem muito nessa questão de que uns falam que não, morreu, está dormindo, está descansando, né? Não quero entrar em polêmica aqui. A pergunta é, se Jesus morreu e venceu a morte, nós também morremos? Morremos. Mas o que acontece depois da morte? Essa é a grande questão. Se nós olharmos pela palavra de Jesus, que é a vida após a morte, e é um sofrimento em um lugar de paz, então, meu irmão, depois da morte continua a vida. Paulo disse, morrer para mim é o quê? Lucro. E viver para mim é ganho. Paulo também escreveu, ó morte, aonde está o teu agrilhão? Porque você não pode mais me vencer. Antes do pecado, morte, você matava quem você quisesse e ia embora. Mas agora não. Porque se eu morrer, eu estou em Cristo. Inclusive, Estevão foi um grande exemplo. Foi predejado, no moral da morte, ele viu o céu aberto. Para onde ele estava indo? Para a vida. Que é a vida que nos espera. Agora eu quero entrar em outra polêmica. Por que cristão tem medo de morrer? Ninguém quer morrer, né? Se você sabe vai para o céu, que o céu é melhor que a terra, aí você fala, você quer morrer? Não, eu não quero viver. Mas você morrer, você vai para a glória, vai estar com Deus, você não quer? Não, mas eu quero viver um pouco mais. Será que é incerteza da salvação? Com certeza. Com certeza. Porque o cara que é salvo em Cristo tem certeza que vai para a glória, Paulo tinha essa certeza. Não é muito bem claro, não está muito bem claro. Bem claro essa questão que Deus está lá, de braços abertos, esperando. Jesus está lá desta Deus Pai esperando os santos. A Bíblia fala que aqueles que morreram no mártiro, tem uma parte do Apocalipse que fala que estão clamando ao Senhor debaixo do trono de Deus, né? Senhor, queremos tua justiça. Tinha uma pessoa que falava muito isso aí, você acha que conheceu o pastor Luiz Feijó? Conheceu ele? Pastor Luiz Feijó? Rafael, ele falou assim, Rafael, fecha o olho aqui e certeza que eu acordo na glória com o Senhor. Entendeu? Ele falava de uma pureza, de uma simplicidade, você fala, não tem... É isso? Que você fecha o olho aqui, você acorda na glória com o Senhor. Mas a gente não tem essa certeza. Ou temos dúvidas ainda. Eu acho que a igreja hoje, ou hoje, há algum tempo, deixou de lidar com essa questão da morte. Deixou de falar da manhã da morte, dessa aceitação, dessa certeza que a vida é vida eterna, que ele nos garantiu, você ter uma vida eterna. Porque se ele venceu a morte e somos mais do que vencedores, a morte não tem poder sobre nós. Aliás, a gente vai fechar os olhos aqui, mas a eternidade nos espera. Que é uma preparada para nós. Há uma eternidade preparada, uma nova morada, um palácio no céu nos esperando. Então, eu acho que nós não sabemos lidar com isso ainda de forma exata, né, pastor? E em questão também, Rafael, a Bíblia fala assim, ó, o salário do pecado é a morte. Então, todo ser humano, ele vai crescer e vai morrer. Isso, ninguém vai escapar disso. A não ser de Jesus arrebatar a sua igreja. No arrebatamento ninguém vai morrer, vai ser transladado. Então, quando Adão pecou no Éden, ele morreu. A morte física, a velhice chegou em Adão, ele chegou até o momento, lá de mais de quantos anos lá, quase 1000 anos, e morreu. Porque todo ser humano, ele herdou de Adão o pecado. Todos nós pecamos? Pecamos. Mas Jesus nos justificou do pecado? Então, peraí.
Se o salário do pecado é a morte, e eu não sou mais pecador porque Cristo me justificou, então não era para eu morrer, era para viver eternamente. Ele não justificou do pecado? É uma polêmica, não parece? Não parece uma polêmica? A vida eterna é garantida. Eu estou falando para você, que para nós aqui, ser humano, Olhando por ele, dessa forma que o pastor falou, exatamente, gerar uma polêmica, É. uma confusão, confusão. na mente do é para pessoa. nós, ser humano, olhamos assim, ele morreu, acabou, cessou-se a vida, para nós, mas para ele não. Para ele continua a vida ainda. Só que agora, não a vida do pecado, porque a nossa carne redou. Só que nós somos transformados no Espírito. Há uma luta entre a carne e o Espírito, que o Espírito que é Deus e a carne que é as coisas do mundo. Ou as coisas que não são de Deus. Mas quando você aceita Jesus como seu Salvador, nenhuma condenação há que está em Cristo Jesus. Se você morreu em Cristo Jesus, você vai para a glória. A vida continua, então ele venceu a morte. Acho que é isso, né? Tem mais o que acrescentar. Seguindo as perguntas aqui, meu pastor, como permanecer firme nas provações? Eu vou citar Tiago 1,12, que diz assim, bem-aventurados os que suportam. Aí acho que é a questão principal, pastor. A gente tá falando aqui das lutas, que ele já venceu, que somos vencedores. Mas como permanecer firme e não olhar para trás, ou olhar de uma forma que nós possamos nos desviar, ou esquecer que ele pode tudo e sabe de tudo? Porque o ser humano é assim, às vezes quando nós estamos, acho que o pastor também já passou por isso, acho que todo mundo já passou por isso, que às vezes a luta é tão grande, pastor, é tão forte que você coloca em jogo, mas será que Deus está vendo isso mesmo? Será que Deus está comigo? Será que esse Deus que ele cura, que salva, que liberta, que restaura? Como o pastor falou do pastor lá que o filho dele morreu. Não é qualquer um que permanece, mas ele, a certeza que ele tinha no coração dele que Deus estava ali, que Deus podia curar ou não. Tem que falar sobre isso, pastor, sobre essa questão de como permanecer firme nas provações? Ô, Rafael, essa pergunta acaba voltando quase igual a primeira, né? Que fala como ter paz em meio às lutas, né? E como ter paz em meio à luta foi a primeira pergunta. E agora como você permanecer firme em meio às provações. Eu costumo dizer que Davi, cara, eu gosto muito da história de Davi, guerreiro. Ele ia para a guerra, ele sabia que ele podia ir para a guerra e voltar morto. Quando Davi voltava da guerra, tem uma história que muitos não contam. A Bíblia também não relata muitas questões. Mas Davi nem sempre ele ia com 1.000 soldados, voltava com 1.000 soldados, não. Ele voltava com 500, às vezes com 900. E os que morreram? Que a família chorou. O filho chorou, perdeu o pai. Guerra, era quando estava no rumor de guerra, era tensão. Davi, ele escreveu aqui Salmos: deitei e me levantei porque o Senhor me sustentaste. Que é uma provação triste na vida de Davi quando seu filho Absalão se levanta contra ele. Imagina, quer matar o próprio pai. Ele poderia matar o filho e ir embora. Ele preferiu sair do palácio e se esconder. Fugir para não poder criar mais conflito dentro de casa. Não é luta? Sabe um erro que eu vejo muito também, irmão Rafael? Eu quero corrigir isso aqui ao vivo aqui. Davi era um homem segundo o coração de Deus e pecou. Mas se você olhar o texto, não está falando que Davi tinha um coração igual ao de Deus. O texto fala assim, ó, Samuel vai reclamar com Deus, fala, Deus, olha, o povo me rejeitou, não, rejeitou a mim, mas eu escolhi um homem segundo o meu. Deus está falando do coração dele, não do coração de Davi. Deus está falando o seguinte, eu escolhi um homem segundo o meu coração. Deus está falando o seguinte, eu escolhi um homem segundo a minha vontade. Aí uns pegam falando que Davi era um homem de coração igual de Deus. O único homem na Bíblia que tinha coração igual de Deus foi Jesus. Ninguém mais teve coração igual de Deus. Ali Deus está falando da sua vontade. E qual era a vontade de Deus para a vida de Davi? Que ele fosse rei. O que o rei fazia naquela época? Invadia terras e guerreava e ganhava espaço que a nação precisava crescer. Naquela época vivia assim. Tem momentos, Rafael, que a gente vai ver em guerra. Quando Moisés morre, a Bíblia fala que entrou no sucessor lugar de Moisés. E Deus deu um recado para o sucessor dele. Eu, Josué, esforça-te. Tem de bom ânimo, porque eu serei contigo. Mas não é para ele deitar, dormir não. Você vai viver guerra, vai viver luta, mas eu vou te dar vitória. Salomão teve um reino de paz, não teve guerra.
não teve luta. Então, eu acredito que, Rafael, respondendo a segunda pergunta aí, baseando-se na primeira, que é tudo que é questão intelectual e mental também. Tem pessoas que, às vezes, passam uma luta e para outra pessoa ela pode interpretar de uma forma e outra de outra. Você acabou de falar que perdeu o seu pai. Eu estive no velório do seu pai e acompanhei a sua história também. E, às vezes, a força que você teve, mesmo com a dor, de você falar, essa foi uma vontade de Deus. Tem pessoas que, às vezes, entra no quarto, pega um revólver e dá um tiro na cabeça. É triste. Então, a luta, Rafael, ela vai também lidar, cada um, conforme a sua forma de ver o mundo. Eu acredito muito nessa questão. Eu sei que nós temos a orientação bíblica, mas às vezes tem uma questão relacional de sentimentos ali naquele momento. E tudo que se refere à fé. A fé. A fé. Por que eu bato muito nessa questão de fé? Porque, Rafael, se você não crê no Deus que você serve, então vamos lá. Não adianta ir para a igreja. É em vão. Estou buscando um Deus que eu não creio nele. Eu vou orar para um Deus que eu sei que ele não é poderoso. Ah, mas se você serve a Deus, igual o pastor Antônio, jejuma, ora, faz milagre, por que ele passou por provação? Deus não deixou de ser Deus por causa que passou por provação. Tem coisa, Rafael, que é natural da vida. E não posso culpar a Deus porque é natural da vida. Eu saio aqui, tropeço, caio e quebro, arranca a unha do meu dedão. Ai, Deus, tu é culpado que eu vou arrancar a unha do meu dedão? Não. Foi um percalço. Aconteceu uma situação. As pessoas querem pegar tudo na vida e querem atribuir a Deus como se Deus fosse o culpado de tudo. Eu vou te dar um exemplo. Eu tenho 2 filhos. O Mateus e o Lorenzo. O Lorenzo é o caçulinha. Ele é mais manhoso. Ele é mais sensível. Uma palavra que eu falo com ele, chora. Então eu tenho que usar uma forma pedagógica de trabalhar na mentalidade dele, porque o mundo está aí fora esperando ele. E ele não pode ser uma pessoa melancólica, porque o mundo é cruel, ele vai sofrer lá fora. O Mateus já é mais firme, já fala, já argumenta, já discute, já tem pensamentos fortes. E eu tenho que trabalhar com ele com mais firmeza. Por quê? Temperamentos diferentes. Então, já pensou se Deus tratasse todo mundo igual? Como que seria? Às vezes nós somos muito mimimi, Rafael. Muito mimimi. Qualquer coisinha, queremos que Deus resolva o nosso problema. E tem problema que não é de Deus, tem problema que é nosso, para nós resolvermos. É nós que precisamos resolver. Não estou tirando aqui que Deus não está no controle. Deus está no controle. Mas nós queremos pegar nosso problema e falar, Deus, é seu problema. E cruzar os braços. E Deus falou, meu irmão, peraí. Deixa que eu faça um milagre do impossível, mas o possível faz você. A Gabi fala, entrega o teu caminho, Senhor. Confia em tudo fará. As pessoas levam isso na pé da letra. Nem tudo é falar, não, irmão. Tem coisa que você tem que fazer. Vou te dar um exemplo. Eu estou me preparando para concurso público. Eu quero virar defensor público, né? Há os requisitos, tá, Rafael? Bacharel em Direito, ter trabalhado na área, por exemplo, 3 anos de experiência na área jurídica. Aí, abriu de tal. Aí o cara que fez RH vai lá prestar a prova. Se ele passar, ele vai entrar? Não vai. O cara que fez administração vai entrar? Não vai. Tá requisitos, bacharel em Direito pro cargo. O que eu quero dizer com isso? Não adianta o cara chegar lá, orar, Senhor, eu quero passar nessa prova, me ajuda. Não vai, não, mesmo que você passar, não vai entrar. Como que Deus vai intervir numa coisa que o próprio edital fala que não tem como entrar? A gente está fazendo isso com Deus. Querendo que Deus entre em situações que você não se preparou para aquilo e não está habilitado para aquele momento. Se você está habilitado, se você orar, Deus está com condições de você gabaritar uma prova, que você está com os requisitos. Mas Deus não vai quebrar protocolos para poder fazer quem é legal, para poder te abençoar. Tem pessoas que estão querendo até colocar Deus em coisas ilegais. Tá entendendo? Entendi. E tá orando, falando de Deus ainda, Deus me abençoa nisso aqui. E quer tudo colocar Deus. Então, eu estou trazendo a questão da aprovação. Tem lutas, Rafael, aprovação que a gente vai passar, a gente querendo ou não. A gente não tem que culpar Deus porque nós passamos por aquele momento. Às vezes a maturidade de Deus quer nos dar, né? Deus quer nos fortalecer naquela situação. Amém. Não tem nada mais que acrescentar, não. Vamos seguir para a penúltima pergunta, pastor. A pergunta também, acho que vai fechar com chave de ouro aqui. Diz assim:
A vitória de Jesus é atual, pastor? Eu acho que com certeza é atual, mas o que o pastor pode falar sobre isso? Essa vitória, será que a gente não parou de olhar um pouco para o sacrifício daquela cruz, paramos de olhar um pouco pela morte, pelo sangue derramado, e mais para as circunstâncias, esquecemos que essa vitória ela é todo dia, precisa ser lembrada, precisa ser relembrada, ela precisa ser dita, porque quando nós perdemos essa certeza que a vitória de Jesus é todo dia, é atual, nós olhamos para trás e começamos a voltar. Mas como o pastor pode dizer sobre isso, pastor? É uma vitória atual, ela continua, ela é eterna, ela não passa, ela vive, ela está aqui, ela vai estar, ela vai ficar. O que você pode falar sobre isso, pastor? Ela é atual? Sempre vai ficar atual? Sempre vai permanecer? Ou ela é algo que passou e não precisa ser lembrado mais? Rafael, excelente pergunta sua, porque o reino dos céus ele é espiritual, não físico. Apesar que o reino do céu ele está no mundo físico. Quando Jesus disse assim, ó, Jesus disse: eis que eu estou convosco todos os dias. Então é atual, é hoje. Mas ele fala de futuro. Estou com vocês todos os dias, até futuro, a consumação dos séculos. Quando ele vai lá em João 14, ele fala: não turbei o vosso coração. Crede no Pai, acredite também em mim. Irei para casa do meu Pai para moradas e tal. Se não fosse ser dito, vou preparar lugar. Ali ele deixa bem claro também que lá no céu, existia uma morada para nós morarmos. Só que se você for ver, Deus é onisciente. Então quando Deus fez Adão e a Eva, Ele já tinha criado uma morada para nós morar? Sim. Porque existe uma parábola que me chamou a atenção, Rafael, que uns teve talentos e outros enterrou talentos. Nessas parábolas, a parte final do versículo fala o seguinte: aquele que multiplicou talento: entrai para o gozo eterno que vos está preparado antes da fundação do mundo. Opa! Então, se Deus, antes da fundação do mundo, tinha um projeto, se Deus, antes da fundação do mundo, ele já tinha algo em mente, então o projeto de Deus é atual. Lá no início, como no fim. Por isso que a Bíblia fala que eu sou o alfa e o ômega, princípio e fim. Então, Jesus, ele é atual. O projeto de Deus é atual. A que a gente mistura é o reino físico e o reino espiritual. Fazendo aquela bagunça. O reino físico existe leis, estatutos, regras, para que a humanidade segue um caminho. Na igreja, existem algumas regras, né? Tem muita regra às vezes, né? Até demais, às vezes, né? Só que no reino do céu também existem regras. Mas o que opera, que comanda todos os reinos, terreno, físico e espiritual, é o reino dos céus, que é Jesus nosso Senhor. Então, o reino, ele sempre foi e sempre será um reino presente. E o poder de Deus é atual nos dias de hoje e sempre será, eternamente. A vitória é certa, né? A vitória é certa. E para encerrar aqui, pastor, a pergunta final: qual é a certeza da final do cristão? Vai citar Apocalipse 5:5, diz: o leão venceu. Nós falamos que nós somos mais vencedores, que ele já venceu a morte, venceu tudo. Pastor, qual é a nossa certeza que nós podemos levar no nosso coração e que isso traga a paz dentro de nós, a certeza, a convicção que nós teremos um dia que nós vamos olhar para trás, pastor, e lembrar de tudo que nós passamos, sofremos, ou passamos, estamos passando, e falar: valeu a pena viver com Cristo, valeu a pena sofrer com Cristo, como Paulo fala, acho que é isso que Paulo fala, né? A nossa leva muita tribulação que nós passamos. Então, qual a certeza que nós temos, pastor? A certeza que nós vamos vencer, que nós já vencemos, a certeza que Cristo já venceu por nós, que nós podemos, com esse momento aqui de podcast, encerrando já, finalizando, qual a certeza que o pastor pode dizer para essa pessoa, para essa pessoa que está ouvindo essa programação, que às vezes está passando por uma luta tão grande ou enfrentando uma luta tão grande que nós estamos sujeitos a enfrentar, como dizemos. Mas qual é o final de todas essas coisas, pastor? O que nos traz a certeza que nós estamos no caminho certo, que nós estamos passando batalhas mais rumo a algo melhor? Então, o que o pastor pode falar sobre isso? Qual é essa convicção que nós temos e fechar com chave de ouro? O que nos leva a acreditar que tudo isso aqui vai acabar, pastor, vai passar e lá no céu nós estaremos com o Senhor? O que o pastor pode falar sobre isso, pastor? Rafael, é interessante essa pergunta sua. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de meditar.
né? E eu gosto de pegar uns temas, às vezes, polêmicos, e eu fico meditando para achar a resposta. E eu sei que nem tudo na Bíblia tem resposta. A Bíblia fala assim que tem coisas que Deus revelou e tem coisas que Deus ocultou para si. O céu, apesar que Apocalipse nos revela muito o céu, se você olhar o Evangelho de Jesus, Jesus ele pregou mais sobre o céu do que sobre o inferno. Se você olhar as pregações de Jesus, ele pregou mais sobre o reino do que sobre as coisas terrenas, da terra. O reino, a oração do Pai Nosso é um grande exemplo. Venha a nosso e vosso reino. Jesus invocando na oração do Pai Nosso o reino do céu. E várias vezes ele falou, o reino está entre nós. Várias vezes ele pregou falando do reino, do reino, do reino, do reino. Porque o reino, pastor, não é comida nem bebida. O reino é poder de Deus. O apóstolo Paulo falou, eu não me envergonho deste evangelho. Porque o evangelho é poder de Deus. E o poder de Deus, Rafael, não é só no céu. É na terra também. Tem pessoas esperando viver o céu. Eu já vivo o céu hoje. Porque o reino é presente, é hoje. Por que eu espero viver o céu? Porque quando a gente fala em céu, você pensa assim, eu brincar com os leão, igual o Testemunho de Jeová mostra muito, né? Aquelas revistinhas lá, aquela água cristalina. Eu sei que o céu vai ser maravilhoso, não tem dúvida disso. Não tem dúvida disso. Eu sei que a Bíblia fala que Isaías viu anjos, né? Serafins, querubins, cantando ao Senhor, Santo, Santo, Kadosh, Kadosh. Eu sei que o céu vai ser glorioso, é inexplicável o céu. Eu tenho certeza disso. Mas eu não preciso esperar ver o céu quando eu for morrer, ou ver o céu quando eu for arrebatado. Eu posso viver uma comunhão plena. É gostoso demais, Rafael, quando você dobra o joelho e passa ali horas falando com Deus, e você sente a presença do Espírito Santo. É gostoso demais quando você chega no culto, a irmã está louvando a Deus, aquele hino entra na sua alma, e você começa a chorar. Não é porque você está triste, mas de felicidade, porque você está no melhor lugar do mundo, que é servir ao Senhor. É prazeroso, Rafael. A angústia que eu tinha no mundo, por falta de pai, por falta de amigos, que o mundo não pôde me preencher, Jesus preencheu. Aquele vazio da minha alma, aquela vontade de nem viver mais que eu tinha, Jesus preencheu. Então, hoje eu posso dizer para você, eu vivo o céu na terra. Porque nós somos morada do Espírito Santo, tabernáculo de Deus. Agora, o que eu quero dizer para você é o seguinte, Rafael. Jesus, quando ele esteve na terra, ele não precisava ter vindo morrer. Não. Ele poderia, pelo seu poder, no estalar de dedo, acabar com tudo. Acabar com tudo. Criar uma nova terra, um novo céu, se ele quisesse. Ele é Deus, ele é poderoso. E quem vai falar para ele que ele estava errado? Quem vai dizer, você errou, Deus? Porque você destruiu tudo. Tudo é dele para ele. Tudo foi por ele, por meio dele e para ele. Mas ele usou um ato de misericórdia, de amor, que juntando a misericórdia e o amor se quer dizer graça. A palavra graça quer dizer, Rafael, favor não merecido. Deus nos deu a salvação, nos deu o céu, nos deu a paz em tribulações, não é porque somos merecedores, eu mereço, não, é a bondade dele para conosco. É ele que quis fazer, ele que quis nos dar. Então Deus ele veio até a cruz do Calvário, derramou seu sangue para mostrar para nós, que devemos tomar nossa cruz e segui-lo. Renúncia, Rafael. A gente tem que ter renúncia. O problema hoje é que muitas pessoas não querem renunciar. Não quer continuar no pecado, acha que é normal. Quer continuar no adultério, acha que é normal. Quer continuar, vou aprofundar aqui, tá? Quer continuar na prostituição, acha que é normal. E acha que, tipo assim, Deus é comigo. Deus está se agradando, roubando e acha que é normal. Tá entendendo? Mentindo como Deus acha que é normal. Como que uma pessoa dessa que vai viver o céu na terra? Nunca. Porque o céu não faz compatibilidade com o pecado. Deus é santo, o céu é santo. Eu vi falar, quem é santo, santifique-se mais. Então eu não preciso, Rafael, ter comunhão com Deus quando eu for para o céu. Eu já tenho comunhão com Ele aqui agora, hoje. Eu não preciso morrer para ter certeza que eu vou para o céu. Eu tenho a certeza que Cristo morreu na cruz do Calvário e me deu esse direito de ir para o céu. Quando João ele está em Ilha de Pátimo, eu vou resumir aqui rapidinho. E das 10 perguntas eu vou resumir em João, da Ilha de Pátimo. Um homem que era pastor da igreja. Um homem cheio do Espírito Santo. Quando Pedro chegou lá e falou assim, não tem prata nem ouro que eu tenho te dou, e o coxo começou a andar na Porta Formosa,
quem estava do lado era João orando com ele no templo. E ele foi colocado na ilha de Patmos para morrer. Porque tinha que colocar ele no óleo quente e a morte não conseguiu matar ele. Não conseguiu fritar ele. Mas Cristo aparece na ilha de Patmos e revela Apocalipse para ele as 7 igrejas da Ásia. Ou seja, Deus não tem compromisso com o mundo. Deus poderia ter mandado várias cartas para o chefe da época que estava perseguindo a igreja. Deus não mudou carta porque estava perseguindo a igreja. Deus mudou carta para os pastores. Para dizer, eu tenho compromisso com aqueles que me servem em espírito e em verdade. E o que Deus mostrou para João? Um livro. João viu o livro que ninguém era digno de abrir o livro. E chorou, 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 chorou. Aí entra Jesus na cena. Reabre o livro. E o anjo fala, este aí, ó. É digno de abrir os 7 selos desse livro. E um dos livros era o livro da vida. Que estava o nome de todos aqueles que creem em Jesus Cristo como seu Salvador. Permaneceu fiel até o fim. E recebeu a coroa de glória. Então, eu quero resumir essa última pergunta nisso, Rafael. O céu é real. Não é historinha que a gente ouviu na escolinha para a gente dormir quando era criança, ou não é um conto igual o Papai Noel, ou o Saci Pererê que as pessoas contam para poder, do folclore do nosso país Brasil, não. Deus é real, o céu é real, o cristianismo, o evangelho é real. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, estamos encerrando a programação agora. Quero agradecer ao pastor por estar aqui. Pastor, Deus abençoe a sua vida. É um prazer, Rafael, obrigado estar com por você. aceitar o convite de estar aqui. Obrigado por se deu o seu tempo para estarmos aqui conversando sobre Deus, falando sobre o Senhor. Foi um tempo gracioso que nós estamos ouvindo a palavra e fomos muito abençoados pela explicação, né? Mas tem um versículo que está lá em Romanos que fala: o que é capaz de separar? Será a morte, nem o presente, nem o porvir, nada é capaz de separar do amor de Cristo. Então, você é vencedor, nós somos mais que vencedores em meio às lutas, às tempestades, às ansiedades que vivemos. Há uma certeza, uma promessa para mim e para você que isso tudo vai acabar, isso tudo vai passar. Então, permanece firme com o Senhor, fique firme. Não é fácil, não vai ser fácil. No mundo tereis aflições, nós teremos aflições, ele já nos avisou. Mas, e também nos falou que todos os dias estarei conosco, né? E todos os dias bons e os dias ruins que nós passamos, mas ele está com cada um de nós, né? A cruz está vazia, o sepulcro está vazio, ele vive, ele reina. Por toda a eternidade ele está com cada um de nós e nós temos certeza que nós não estamos sozinhos, não estamos abandonados. E certamente logo nós iremos cantar o hino da vitória e chegaremos naquela grande ceia, pastor, onde nós estaremos todos juntos ceando com o grande Cordeiro de Deus, e ali nós vamos entender tudo que nós passamos, tudo que nós enfrentamos. Mas a certeza é maior que eu gosto muito desse versículo que fala que ele vai passar pessoalmente, pastor, enxugando todas as lágrimas que foram derramadas. Aleluia, glória a Deus. Então acho que é isso que nos mantém firmes, nos mantém de pé, porque se não for ele, meus irmãos, eu não estaria aqui, o pastor não estaria aqui, o Andrei não estaria aqui. É as mãos do Senhor que tem nos guiado, tem nos sustentado, a tua palavra. Hoje foi um dia muito difícil para mim, um dia muito atípico para mim, para mim estar aqui hoje. Somente pela mão do Senhor me trouxe daqui, porque foi um dia terrível para mim. Mas ele me chamou para o ministério, para falar da palavra, para pregar o seu evangelho. Esse podcast surgiu no pior momento da minha depressão, onde eu já tentei também o suicídio, mas as boas mãos do Senhor estavam comigo, e é onde só nós estamos aqui falando a palavra de Deus, agradecendo a Ele, louvando a Ele, exaltando Ele, porque sem Ele, pastor, não dá para seguir, não tem como seguir. Então, guarde essa palavra no seu coração, guarde esse podcast no seu coração, e fique firme no Senhor. Se despeça, pastor. Quero dizer para você que foi ouvinte desse podcast hoje, que Deus possa continuar abençoando a sua vida e entenda que luta você vai passar, dificuldade você vai ter, e servir a Deus não te inibe de passar por tudo isso, mas certeza você pode ter que Deus jamais desamparar você em nenhum momento. Em nenhum momento. Eu falo isso com toda certeza de tudo que eu já vivi até aqui. Se fosse olhar para as lutas que eu já passei, Rafael, eu passaria tudo de novo, porque me fez ser uma pessoa melhor. Amém. E às vezes Deus permite que passemos situações para nos dar mais comunhão e experiência com Ele. Então eu quero agradecer você, sou ouvinte, tá bom? Deus continue te abençoando você e continue ligado nesse programa, continue indicando para seus amigos esse programa.
colocando nos seus status do WhatsApp. Porque eu tenho certeza que através desse programa, muitas pessoas serão edificadas, porque você está compartilhando coisas boas para outras pessoas. Obrigado pela oportunidade, Rafael. Amém. Eu te agradeço mais uma vez por estar aqui. Você que não pôde assistir a íntegra programação, vai ser postado nas redes sociais, em 5 partes que a gente faz as cortes, né? Para ficar mais curto, para você poder aproveitar mais, desfrutar mais. Então compartilhe com alguém que precisa ouvir a palavra do Senhor, alguém que precisa se renovar, alguém que precisa trazer certeza para o seu coração. E eu quero encerrar, pedir para o André colocar um louvor aqui, que aquele dele no Marçal, Deus é Deus. Se Deus fizer é Deus, se Deus continua sendo Deus. Acho que vai fechar com chave de ouro. E nós voltamos na próxima semana com mais um episódio do podcast, em nome de Jesus. Deus abençoe sua casa, sua família, sua vida. E até segunda-feira, em nome de Jesus. Sempre ser pra Deus. Eu não o adoro pelo que ele faz, eu o adoro pelo que ele é. Haja o que houver, sempre ser pra Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar não for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o